Agora a gente vai obter uma função de Green para a equação de onda, resolvendo a equação diferencial que define a função de Green. Lembrando o operador d'Alembertiano, né, é o Laplaciano menos 1 sobre C2, derivada da segunda no tempo. A equação que nós queremos resolver é esse operador da equação de onda agindo em psi e devido a perturbação causada por uma não homogeneidade na equação, que é descrito por essa função f de x, t. Qual é a solução particular dessa equação? A gente troca a pergunta para qual é a função de Green para esse problema, que é obtida então pela solução da equação diferencial com o mesmo operador diferencial, substituindo a não homogeneidade por não homogeneidade pontuais, representadas por funções delta, dessa vez no espaço e no tempo, porque nós temos um problema dependente do tempo. A condição de contorno está na ausência, é o espaço livre, na ausência de superfícies. Então a gente tem realmente que lidar com essa equação e nós vamos fazer isso usando uma transformada de Fourier para passar do espaço dos x para o espaço dos k's, no qual a equação para a função de Green vai assumir uma forma especialmente simples, como a gente vai ver, vai ser tipo um oscilador harmônico. Isso é feito então definindo uma transformada gentil, que será a função de k e t, como 1 sobre 2π a 3 meios, a integral de menos infinito a mais infinito, de g de x, t, a função de Green, é elevado a i kx d3x. Eu integro aqui no espaço e aí eu tenho uma função de k que aparece aqui. O g é recuperado, o g de x é recuperado por uma transformação inversa. Dessa vez a gente integra o gk, t, a exponencial troca de sinal, e integramos no espaço dos k's. Aí a gente recupera a função g. Então o que a gente vai mostrar é que essa equação vai ter uma forma especialmente simples se escrito projetil. Tá? Para fazer isso, o primeiro passo vai ser obter essa quantidade aqui, ó, menos K2 gentil. O que significa isso? Bom, isso aqui é claro que pode ser escrito como essa integral do g de x, t, com um Laplaciano atuando em e elevado a i kx, né? Como se eu colocasse um Laplaciano aqui no meio. Por que isso? Porque quando esse Laplaciano atua no x, né? Nas variáveis x, né? Derivando duas vezes. Então, quando ele fizer isso, vai cair aqui um menos k2, né? Menos kx2, menos ky2, menos kz2, por exemplo, que é o menos k2, que é exatamente o que eu estou propondo aqui. Então, isso aqui é verdade. No entanto, eu posso fazer duas vezes por partes essa integral. Eu peço que vocês tentem fazer isso. Na primeira vez por partes, é como se eu tivesse aqui o Laplaciano escrito como divergência do gradiente. No primeiro passo, eu vou gerar uma integral que vai ser menos gradiente de g, gradiente de e elevado a i kx. É como se o operador diferencial passasse para cá. Na segunda integração, ele acaba de passar. Onde tinha gradiente de e elevado a i kx, ele passa atuando aqui como Laplaciano de g, porque ele encontra um outro operador gradiente. Nessas integrações há termos de superfície também. Eles são feitos iguais a zero, supondo, então, assumindo que o g se anula na superfície de integração, que pode ser escolhida de forma a que o g seja identicamente nulo nelas. Então, de fato, eu posso fazer a transformação que eu proponho aqui agora, que é o resultado de duas integrações por partes. Eu passo a ter o Laplaciano atuando em g, e o e elevado a i kx fica aqui. Bom, esse é um primeiro passo para a construção da equação. O que eu faço agora é incluir a parte dependente do tempo, propondo agora uma expressão para essa quantidade aqui. O que é isso? Né? Bom, o menos K2 a gente já descobriu. O outro é imediato. É só escrever aqui. Olha. Eu tenho um primeiro termo que vai ser o Laplaciano de g, né, que está aqui. E esse outro termo é só
insiro ele aqui na equação e na transformada e observo que a derivada segunda só atua aqui no g, onde tem variável tempo, né? Então isso aqui vai ser menos 1 sobre C2 D2G dt2, né? Então eu inseri isso aqui, ó, essa derivada segunda, nessa transformada. Então eu estou atuando ela em G-til. Atuar ela em G-til é atuar aqui. Ela entra aqui, não enxerga a exponencial, enxerga apenas o G. E é isso que eu escrevi aqui agora. A exponencial, então, de toda forma, sobra na integral aqui. E eu integro isso em D3x. Então essa quantidade aqui foi obtida simplesmente substituindo o G-til dado por essa transformação. E aí eu fiz essas igualdades, supondo duas vezes uma integração por parte para o Laplaciano e introduzindo o operador de derivada segunda dentro da minha definição. Então eu tenho essa equação aqui por enquanto. Aí a gente percebe o seguinte: aqui dentro, né, eu gerei exatamente o operador d'Alembertiano agindo em G. E isso eu sei o que vale, né? É dado por duas funções delta. E ter as funções delta dentro do integrando é muito conveniente para mim. Então, o que eu faço? Eu consigo fazer essas integrais. Então, vou colocar aqui. O que é isso, né? Aqui eu tenho um delta de t menos t', delta de x menos x'. Então agora, sem perda de generalidade, eu vou escolher os parâmetros x' igual a 0 e t' igual a 0. No final, eu vou voltar com eles, de forma de onde tem x, eu vou escrever x menos x'. Onde tem t, eu vou colocar t menos t'. Mas aqui, só por simplicidade, para eu não carregar isso o tempo todo, eu escolhendo eles iguais a 0. Então isso é por enquanto. Tá? Isso não é essencial no cálculo, é só para eu conseguir reduzir um pouco a conta. Então aqui vai ficar delta de x, delta de t, né? Menos 4π. E aí eu tenho um delta x aqui, integro em x. O que acontece com isso? Eu fixo isso aqui em x igual a 0 e sumo faço essa integral. A integral é 1. Né? A outra parte, né, é um delta de t. Né? O delta de t ele é constante para essa integral que é em x. Então não acontece nada. Tá? Então o que eu tenho? Olha, delta de x, fixo o integrando em x igual a 0. E a integral então vai virar 1. Né? Porque é a integral de delta de x vezes 1 d3x. Delta de t sai da integral. Então o resultado disso é delta de t 4π, vou colocar aqui, 4π delta de t tem um sinal menos também, dividido por 2π a 3 meios. Tá, isso é igual a isso então. Então vamos só reescrever isso aqui. Eu vou multiplicar tudo por menos C2. Então ele vai sumir daqui e aparecer aqui. C2K2. Eu vou chamar isso de ômega 2. Né? Ômega é igual a CK. Né? K é igual a ômega sobre C. Então, escrevendo dessa forma, eu tenho a equação final, que vai ser uma derivada segunda do G-til no tempo, mais K2 C2 G-til. Isso aqui eu substituo por um ômega 2. É o que a gente tem aqui. Derivada segunda mais K2 C2 G-til, que é o meu ômega 2. E do lado de cá eu vou ter, sinal, já multipliquei tudo por menos 1, eu vou ter 4π, o C2 que eu multipliquei, delta de t, dividido por 2π a 3 meios. Essa é a equação que eu tenho que resolver. E eu noto que para resolvê-la, ela é homogênea em t menor que 0 e em t maior que 0. Então, nesses domínios, eu tenho a equação de um oscilador harmônico. Em t igual a 0, eu tenho uma força impulsiva que age aqui. Então, esse é um oscilador harmônico com uma força impulsiva em t igual a 0. Impulsiva porque ela age como uma função delta.
Então, para resolvê-la, eu divido nas duas regiões em que ela é homogênea e que eu não tenho dificuldade nenhuma para vislumbrar a solução, porque é dado em termos de seno e cosseno. Então, é um seno de ômega t, ômega esse kc, mais um b cosseno de ômega t. Isso para t menor que zero. Para t maior que zero, a mesma coisa. Então, eu vou chamar de c seno de ômega t mais d cosseno de ômega t. Agora, como é que eu caso essas soluções para ter uma solução também em t igual a zero? Então, o primeiro ponto é impor a continuidade de g em t igual a zero. Essa condição é muito simples. Em t igual a zero, esse termo é zero, esse termo é zero, então sobra o b e o d, porque o cosseno é 1, né? Então, para ter continuidade, eu tenho que impor que b é igual a d. Essa é a condição. Eu tenho uma outra condição também, que é a descontinuidade da derivada, que vou colocar gentil, né, de derivada dg dt em t igual a zero. Né? De onde vem essa descontinuidade? Ela vem da própria equação diferencial que eu reproduzo aqui. Olha. d2 gentil dt2. Eu vou integrar essa equação no tempo, passando pelo t igual a zero. Então, eu vou integrar de 0 menos epsilon a 0 mais epsilon. O resto da equação também. Então, eu vou ter um K2C2, que é o meu ômega 2, a integral do gentil dt, também de 0 menos epsilon a 0 mais epsilon, e igualando a integral do lado direito, né? Que é 4π C2 dividido por 2π a 3 meios, a integral de 0 menos epsilon a 0 mais epsilon de delta de t dt. Ora, isso vale 1. Tudo bem. Isso vale 0. Por que vale 0? Porque o epsilon vai tender a 0 e a função gentil é contínua, né? Como a gente impôs aqui. Olha. Então, essa integral vai para 0 pela continuidade de g. Ora, essa integral me dá a diferença das duas derivadas, depois do zero e antes do zero. Essa diferença não é zero, quando o epsilon vai para 0. Vai ser isso aqui. Então, a equação diferencial impõe uma descontinuidade aqui. Então, d gentil dt em 0 mais epsilon menos d gentil dt em 0 menos epsilon é igual a 4π C2 sobre 2π a 3 meios. Como é que eu avalio isso? Quando eu avalio a derivada em 0 mais epsilon, eu estou em t maior que 0. Então, vale essa representação aqui. Quando eu avalio a derivada de gentil dt em 0 menos epsilon, eu estou em t menor que 0. Então, vale essa representação aqui. Logo, isso aqui vale c ômega, né, que é a derivada aqui. C ômega, né, cosseno. Então, em t igual a 0, o único termo que sobrevive. Esse aqui vira seno e não contribui. Menos o de k, né? O de k, essa derivada é seno e não contribui em t igual a 0. Essa derivada é cosseno e contribui, dá a ômega. Então, menos a ômega é igual a 4π C2 dividido por 2π a 3 meios. Logo, o resultado que eu tenho que impor é que C menos A é igual. Lembra que ômega é CK. Então, o que eu tenho que impor é que C menos A é 4πC, né? Estou dividindo aqui por ômega, módulo de K, 2π a 3 meios. Então, essa é a outra condição que eu tenho. Então, eu tenho C menos A igual a isso, B igual a D, e eu substituo essas duas condições aqui. Então, a gente chega numa expressão para o gentil de K, T, que vai ser, a primeira continua igual a seno de ômega t mais b cosseno de ômega t. Isso para t menor que 0. Agora, note, tenho aqui c seno mais d cosseno. Aqui a gente viu que o d é igual ao b. Então, continua aqui cosseno de ômega t, a condição de continuidade b igual a d. Então, fica com isso. E o c, que apareceria aqui multiplicando seno? O c igual a A mais isso aqui. Tudo isso vezes seno. Então, vou ter aqui um asseno de ômega t
mais esse termo aqui, que vai ser 4πc dividido por k, 2π a 3 meios, seno de ômega t, isso para o t maior que zero. Então essa é a minha solução, tudo que eu posso fazer até agora para o jetil. Falta determinar as constantes, e para determiná-las eu preciso de impor condições de contorno, condições iniciais. Quais condições que eu vou impor? Bom, eu tenho um oscilador harmônico, uma equação temporal, com uma força impossível em t igual a zero. Então eu posso assumir que uma solução que tem relação com um problema causal em física, que é importante para a gente, que o oscilador está parado em t menor que zero, ele recebe uma força impulsiva em t igual a zero e começa a oscilar. E essa força então provoca uma oscilação. Essa é uma condição de contorno. Eu posso até pensar o contrário. Ele oscila em t menor que zero, aí eu tenho a força em t igual a zero e ele fica parado a partir de então. Essa solução eu vou chamar de solução causal, ou solução com atraso temporal, ou solução retardada. É porque eu tenho a força agindo em t igual a zero e a partir daí a oscilação. Por isso a causalidade vai estar contida nessa. Essa aqui eu vou chamar de a solução avançada. É porque a oscilação vem antes da força impulsiva. Então essa aqui é que vai ser importante para mim, é que eu vou levar até adiante nas minhas contas, porque vai ter o significado físico incluído nela, de levar a soluções causais. Para obter a solução avançada, depois é só em trocar um sinal, eu mostro como acontece. Então a solução causal, o jetil, ele é zero antes de t igual a zero. Né? E então esse termo todo é zero. Se isso aqui tudo é zero, isso aqui também é zero, porque a seno de ômega t mais p cosseno de t é comum. Sobra isso aqui. Então, para t maior que zero, eu tenho 4πc sobre k, 2π a 3 meios, seno, né, de ômega t. O ômega é um ck vezes t. Essa é a solução para t maior que zero. A solução avançada, né, seria o contrário. Né? Eu teria que isso tudo igual a zero. Né? Logo, o a mais seno mais b cosseno seria menos isso. Né? Então, o jetil em t menor que zero seria menos isso. E para t maior que zero seria zero. Vamos ficar com essa aqui por enquanto. É a solução, eu vou chamar de GR, que é a solução retardada. Aqui nós temos ela completamente determinada. Né? Então, o problema nosso de resolver a equação diferencial foi resolvido. Eu resolvi a equação, esta equação, ó, que é a equação para o jetil. Obtive essa solução. Está resolvido, não tem nada mais a determinar aqui. E o que eu faço com isso? Então, aqui tem um sinal menos, deixa eu ver. Não, está certinho. Então, o que eu faço com isso? Eu preciso do G, né, de RT, de XT. Então, é só fazer agora uma transformada inversa e obter o resultado. Né? Então, eu vou chamar de GR, o resultado que eu procuro, que é uma função de x e t, e proceder à integração, que me leva no G, a partir do jetil. O zero continua zero, né? Transformada do zero vai ser zero, então em t menor que zero, o G é zero. E em t maior que zero, eu ponho as constantes aqui do lado de fora, o k não é, eu tenho que pôr o k dentro da integral, porque é uma integral em k. Então eu vou ficar com essas constantes aqui, né? Mais um fator 2π a 3 meios, que vem da transformada inversa. A integral 1 sobre k fica aqui dentro. A minha função, seno de ckt, tudo certo. A exponencial da transformação inversa, menos ikx, d3k. Basta fazer isso aqui agora. E eu tenho o meu resultado final. Bom, como eu faço? Né? Eu tenho que fazer uma integral em d3k. O que é d3k? É o elemento de volume no espaço dos k's. Então, isso vai ser em coordenadas esféricas no espaço dos k's. K2 seno θ, dk, dθ, dφ. Aqui eu construo um sistema de eixos. Tem um kx, ky, kz. Aqui vai ser um k. Esse aqui é o meu ângulo θ. Aqui embaixo
o meu ângulo φ. Então, o elemento de volume nesse espaço é dado por isso aqui. Tá? Com isso, o meu g retardado de x e t vai ser 4πc dividido por 2π a 3 meios, né? Que eu já tinha aqui. Nada aqui depende de φ, então a integração em dφ, que é de 0 a 2π, vai dar 2π. Eu tenho 1 sobre 2π a 3 meios da transformada, que está aqui, vou mantendo isso. E a integral que eu tenho que fazer é uma integral em k em θ agora, de seno de ct, ok? Eu tenho K2 aqui com K embaixo, então eu vou ter um K em cima, seno θ, ok? E a exponencial de faz esse produto escalar vai dar menos módulo de K, módulo do vetor x, né, que é o R, o x, vou colocar assim como módulo, e o cosseno do ângulo entre eles, que eu estou ajustando os meus eixos aqui, escolho os eixos para que o ângulo entre o vetor x e o vetor K seja θ. Então o produto escalar inclui esse cosseno de θ. Incluo aqui em dk dθ. Né? De outra maneira, né? O meu sistema de eixos é tal que o ângulo entre k e x, né, vai ser sempre esse θ. Né? E eu estou variando o θ aqui. Né? Então eu faço essa integral dessa maneira. Então vamos fazer primeiro a integral que aparece aqui em θ, né? Eu tenho θ aqui, tenho θ aqui, tenho θ aqui. Então a gente faz uma mudança de variáveis muito simples, que é u igual a menos k módulo de x cosseno de θ, que é o que aparece aqui. Ó. Então meu du vai ser k, né, módulo de x, o x é constante nessa conta, né? Seno de θ dθ. Então eu posso tirar aqui, ó, k seno de θ dθ, ó, k seno de θ dθ que aparece aqui. Isso é du sobre módulo de x. Além disso, para θ igual a zero, o u é menos k módulo de x. E para θ igual a π, né, esse é o domínio aqui do θ, né, de 0 a π, o u é k módulo de x. Pois bem, a integral, então, g retardado, vai ser 8 que está aqui, π2 está aqui, vezes c que está aqui, dividido por 2π ao cubo, juntando esses dois, né? Então juntei as constantes todas, eu tenho uma integral de 0 a infinito em dk, a integral nessa nova variável u de 0 a π vai ser de menos k módulo de x a k módulo de x, e o que tenho aqui dentro é o seno de ckt, tá aqui. K seno de θ dθ já virou du sobre módulo de x. Esse módulo de x pode sair da integral, vou colocar ele aqui embaixo, porque o x é uma constante. Então esse módulo de x sobre du. Né? Então o du fica aqui, o dk eu já tenho, e a exponencial é e elevado a i vezes u, né? Porque o u é menos k módulo de x cosseno de θ. E a integral aqui então fica muito fácil de fazer, é a integral de menos k módulo de x a k módulo de x de e elevado a iu du. Isso então vai ser 1 sobre i e elevado a i k módulo de x menos e elevado a menos ik módulo de x. E isso vale então 2 seno de k módulo de x. Bom, feito isso, né, eu levo o resultado no meu g retardado, que agora vai ser escrito como, ó, tenho esse 2 aqui, né? Tenho 2 ao cubo, que é 8, com 8 corta, então sobra só um 2 que vem daqui. Eu tenho c, fica aqui. Embaixo eu tenho π2, aqui eu tenho π ao cubo, então sobra um π aqui. E eu tenho módulo de x. Só isso. A integral de 0 a infinito, aí está quase pronto, olha, seno de ckt, que é o que eu tenho aqui, e a integral que eu fiz, que deu seno de kx. Então, seno de k módulo de x. É a outra integral que eu tenho, que é em dk. Então, é isso que eu tenho que fazer. 2 vezes a integral de 0 a infinito, para essa função que é par,
vai ser igual a uma vez a integral de menos infinito a mais infinito. Então eu escrevo dessa forma. E o dk. E aí eu transformo senos em funções exponenciais. Porque vai ser então uma integral muito simples de fazer se eu fizer dessa forma. Então vai ser c módulo de x, vai ter um então é a integral de menos infinito a mais infinito. O seno então é um e elevado a i ckt menos e elevado a menos i ckt. Esse é o primeiro seno, dividido por 2i. Né? Aí eu vou ter um outro 2i aqui, então já vou pôr logo um quarto negativo, que é 1 sobre 2i vezes 1 sobre 2i. E esse outro, então, é elevado a ik módulo de x, menos e elevado a menos ik módulo de x, eu transformo a outra nisso, dk, ou d3k. dk, né? Agora a integral é em dk. É a variável que vai aqui de 0 a infinito, né? Em coordenadas esféricas que eu tenho. Então essa é a integral para ser feita. Eu junto essas exponenciais todas e posso escrever como c sobre π módulo de x menos 1 quarto a integral de menos infinito a mais infinito. Juntando tudo vai dar isso. Olha, eu vou pôr sempre o ik em evidência. Então aqui eu vou ter ct, ct mais módulo de x mais, agora menos, essa com essa, é elevado a ik ct menos módulo de x. Essa, ct menos módulo de x. Menos é elevado a ik, aqui é menos ct mais módulo de x. E ainda mais uma, menos com menos mais, é elevado a ik menos ct menos módulo de x. Tudo isso integrado em dk. Essa é a integral, então, que eu tenho que fazer. E para resolvê-la, eu uso essa identidade aqui. Olha, 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a ik alfa dk, é uma representação da função delta de alfa. Além disso, tem as seguintes propriedades. Delta de c alfa é 1 sobre módulo de c delta de alfa. Ou seja, delta de menos alfa, né, vai ser igual a delta de alfa. Usando isso, olha, eu resolvo todas as integrais, porque todas são funções exponenciais desse tipo aqui. O alfa vai ser ct mais módulo de x nessa, ct menos módulo de x nessa, menos ct mais módulo de x nessa, e menos ct menos módulo de x nessa. Tá, então, tudo se resolve prontamente, sem nenhuma conta. Isso vai dar c sobre 2π, c, g vai ser c sobre π módulo de x, estou repetindo aqui na frente, né? Aqui eu vou ter esse 2π, eu vou passar aqui para cá, sobre 4, com esse sinal menos, que é do menos 1 quarto. Agora tudo é igual, né? Então tudo é função delta, então resolvi todas as integrais. A primeira é delta de ct mais módulo de x, a outra é menos, né? Delta de ct menos módulo de x, a outra continua menos, delta de menos ct mais módulo de x, e por último, mais delta de menos ct menos módulo de x. Isso resolve toda a minha integral. Aí eu uso aquelas propriedades da função delta. Delta de menos alfa é igual a delta de alfa. Então, este delta aqui é igual a este aqui, porque o argumento de um é menos o argumento do outro. O mesmo acontece aqui e aqui. Menos ct mais módulo de x, ct menos módulo de x. Então, é 2 vezes essa, né, menos 2 vezes essa. Então, eu vou ter um 2 vezes 2, né, 4. Eu cancelo aqui e vou ficar com c sobre módulo de x, o π também corta, que multiplica, então, tem um sinal menos que se mantém. Aqui eu tenho delta de ct mais módulo de x, não é isso? Menos delta de ct menos módulo de x. Então eu agrupei esta com esta com esta. Então ganhei um fator 2,
que eu usei junto com esse para cancelar o 4. O π cortou com π, ficou desse jeito. Agora observe o seguinte, eu estou sempre no esquema t maior que zero. O t menor que zero gera zero. Estou resolvendo só para t maior que zero. Sendo assim, esse delta é sempre zero, porque t é positivo, módulo de x é positivo, o delta nunca chega em zero. Então, o argumento nunca vai ser zero. Então, a função delta se anula sempre. Então, eu só tenho esse termo. Logo, a minha função de Green retardado é muito simples. É c delta sobre módulo de x, delta de ct menos módulo de x. Agora, para usar aquela outra propriedade da função delta, c alfa é 1 sobre módulo de c delta de alfa. Então, eu faço isso, c sobre módulo de x, delta de c que multiplica t menos módulo de x sobre c. Eu coloquei o c em evidência. Então, delta de c vezes isso é 1 sobre c, que vai cortar com esse c, e o delta de t menos módulo de x sobre c. E aí eu chego no resultado, que é quase final, que vai ser delta de t menos módulo de x sobre c, dividido por módulo de x. Aí lembra que eu falei x' e t' são iguais a zero? Como escolha inicial desses parâmetros, eu posso voltar com eles agora. E onde tem o t, eu ponho t menos t'. Onde eu tenho x, eu ponho x menos x'. E tenho então o resultado final para a minha função de Green retardada, que é essa aqui. Se eu tivesse a avançada, aquela outra condição de contorno que eu falei para vocês, esse sinal menos viraria sinal mais. Então esse é o resultado que nós temos. Onde a gente usa isso? Lembra que a gente usa isso, por exemplo, para achar o potencial, que é uma eletromagnético. Os potenciais satisfazem equações de onda não homogêneas. Por exemplo, essa aqui é do potencial V. Potencial A satisfaz isso, menos μ0j, menos μ0j de x, t. Então eu resolvo uma solução particular, vai vir da integral dupla, em x, que chamar de d3x', dt', da função de Green retardada, que é essa aqui, dividido pelo módulo, então, de x menos x'. Então, olha que já estou resolvendo a equação, só porque eu sei a função de Green. Eu ponho a função de Green aqui e ponho essa não homogeneidade dependente das variáveis com linha. Então, eu vou ter um ρ de x', t' sobre ε0 sobre 4π, porque eu coloquei a minha equação original era essa, menos 4πf. Então, igualando essas não homogeneidades, eu vejo que o f é ρ sobre 4π ε0. Então, é isso que eu tenho que colocar nas variáveis com linha e eu coloco aqui. Então, essa é a conta que eu tenho que fazer. Bom, essa conta tem um detalhe fundamental nela. A função delta fixa o t' em t menos módulo de x menos x' sobre c. Esse é o chamado tempo retardado. E o t' vai variando na integral. Olha. Só que tem uma função delta no tempo que eu posso usar para entender que ela tem que fixar o t' só nesse valor, porque é onde a função delta vai ser diferente de zero. Então eu consigo fazer a integral no tempo fixando todo o t' nesse tempo retardado. Notem que o tempo retardado ele é o tempo do observador, onde eu estou determinando aqui meu potencial, x e t, e o tempo em que é avaliada a fonte. Então, qual que é a diferença temporal entre eles? É a distância que é o intervalo de tempo que a informação leva para percorrer a distância entre a fonte, que está em x', e o observador, que está em x. Por isso a solução causal. A fonte se movimenta em t' e o observador observa seus efeitos em t. A diferença entre o t e t' é o tempo que a informação levou para chegar até o observador. Então, t' é lá no passado, acontece o movimento e o observador vê isso em t. Então, essa diferença temporal é fundamental para garantir a causalidade. Então, fazendo essa integral, eu obtenho finalmente um potencial retardado, que é 1 sobre 4πε0,
a integral que restou, que é a integral nas variáveis espaciais, ρ de x'. O tempo agora é o tempo retardado, que é t menos módulo de x menos x' sobre c, dividido pelo módulo de x menos x', com a fórmula análoga para o potencial vetorial A. Com isso a gente tem a função de Green, que resolve todos os problemas para a equação de onda não homogênea no espaço livre. Se for ondas gravitacionais, é a mesma função de Green, porque se for no espaço livre, e é uma equação de onda semelhante a uma equação de onda não homogênea que a descreve. Tá? Então é um resultado bastante importante.